saber um pouco mais sobre a doença Alzheimer. Entrevistarei a profissional da saúde, Cleci, que é enfermeira emergencista de um hospital privado de Porto Alegre. Cleci, o que é Alzheimer? Caleb, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, tá? Ou seja, ela causa morte das células cerebrais, que são os neurônios. Então, é considerada uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, com o passar do tempo, ela vai piorando a sua atividade, um número maior de células vão sendo prejudicadas e por isso que o paciente tem um prognóstico de evolução ruim em relação ao tratamento do Alzheimer. A doença Alzheimer é transmitida geneticamente? Esse fator ainda é desconhecido. Não tem estudos muito claros ainda que digam que é um fator genético. Possivelmente sim, mas não tem nenhuma comprovação científica de que o fator genético somente seja um determinante. Há estudos em andamento sobre isso. Quais são os principais sintomas da doença Alzheimer? Como o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ele afeta as funções de cognição, principalmente. Se manifesta como perda de memória, por exemplo, progressiva, que é uma das coisas mais observadas, alteração de comportamento, irritação, agitação, diminuição do período de sono, dificuldade de linguagem, no sentido de compreender, de se expressar. Então essas são algumas manifestações, afeta primeiramente a cognição do paciente. Okay. Quais exames podem ser pedidos a alguém com suspeita da doença Alzheimer? Não tem nenhum exame específico que diagnostique o Alzheimer. O diagnóstico do Alzheimer ele é feito após morte, pelo estudo das células danificadas no cérebro. Então, a princípio, o diagnóstico do Alzheimer é clínico, ou seja, pela avaliação do paciente realizada por um especialista, normalmente um neurologista, e pela progressão do estado do paciente, ele faz o diagnóstico clínico de Alzheimer. Mas exame que confirme esse diagnóstico em vida ainda não existe. Há cura para a doença Alzheimer? Não. Nos estudos de hoje ainda não. Qual o tratamento indicado para pacientes com doença de Alzheimer? Então, como eu te disse, cura da doença ela não tem. O que se faz para os pacientes que têm Alzheimer, têm um diagnóstico, é tentar fazer controle dos sintomas, como o uso de medicações ansiolíticas, psicotrópicas, que venham controlar a agitação, controlar o nível de sono do paciente, que é um paciente que não dorme muito, né? Então, isso deixa ele mais irritado, então a associação de medicação que ajuda a completar o período de sono é utilizada. E as terapias vão sendo acrescentadas conforme os estágios que a doença atinge. Tem terapias complementares, como por exemplo, estímulo à leitura, tá? E a fisioterapia também é recomendada conforme o avanço da doença, porque além aí desse declínio de cognição do paciente, começa um declínio das funções, além de psíquicas, também de motoras. A doença Alzheimer acontece apenas em idosos? Não tem nenhum estudo que diga que isso não acontece. Prevalentemente, ela acomete pacientes a partir dos 60 anos de idade, a prevalência dela. Muitos desses estudos feitos em pacientes pós-morte, a partir do estudo das células, dos neurônios atingidos, tem estudos que já comprovam que uma pessoa desenvolve o Alzheimer, começa a ter o declínio dessas células, ou seja, ter os seus neurônios afetados, anos antes dela começar a ter os sintomas. Ou seja, quando ela começa a ter os sintomas do Alzheimer, ela já tem muitos neurônios já com declínio, com morte de tecido. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Nada.
Alzheimer.